A paz do Senhor, meus amigos, boa noite a todos. Passando aqui mais uma vez para deixar uma palavra para os irmãos. Quero agradecer a todos que têm aí curtido, comentado, compartilhado nossos vídeos aqui pela plataforma. Que Deus possa iluminar a mente e o coração de cada um e que vocês possam aí cada dia mais crescer na presença de Deus e alcançar aí todos os seus propósitos. Porque esse sim é o princípio, o fundamento e que nós deveríamos priorizar nas nossas vidas. Fazer a vontade e obedecer ao propósito de Deus. Infelizmente, nem todos hoje estão dispostos a fazer isso. Muitos estão dizendo Senhor, Senhor, mas não sabem onde Deus passou. Quero deixar uma palavra para os irmãos. Se encontra aqui no livro de Oséias, capítulo de número 5, verso de número 17, que diz assim: O meu povo se entrega à adoração de ídolos e não se pode fazer nada quanto a isso. Esse verso de número 17 do capítulo 4 do livro de Oséias trata-se de um dos temas mais difícil, mais complicado, principalmente para a igreja atual. Uma igreja que simplesmente durante anos e anos pregou, se posicionou, se levantou contra a idolatria, condenou os atos de idolatria, condenou os instrumentos usados pela idolatria e hoje, infelizmente, se entregou à idolatria, a esses ídolos que um dia eles condenaram e jogaram maldição. Esse texto me chama a atenção porque ele diz que o meu povo se entregou à adoração a ídolos. O interessante desse texto é que ele não diz que a igreja se entregou a um ídolo, mas ela se entregou à adoração a ídolos no plural. Por que ele usa essa expressão? Mesmo essa palavra sendo antiga, ela se torna tão atuante nos dias atuais. Porque hoje, essa é a realidade da igreja. Uma igreja que idolatra pastor, uma igreja que idolatra bispo, uma igreja que idolatra missionário, uma igreja que idolatra profeta, uma igreja que idolatra apóstolos, uma igreja que adora cantor, uma igreja que adora tudo e todos. Porém, quando se trata de Deus, ela não sabe adorar. Porque a adoração a Deus, diferentemente dos outros deuses aqui terreno, tem que ser uma adoração exclusiva. Tem que ser uma adoração voltada com princípio de fidelidade. E o interessante é que ele fala que o meu povo se entregou à adoração a ídolos, às adorações a ídolos, e não se pode fazer nada quanto a isso. Uma igreja que perdeu a sua característica, perdeu a sua essência. Uma igreja que, por mais que a palavra de Deus diz que ela é exclusiva, que ela é separada, que ela é escolhida, na prática é totalmente diferente, é completamente diferente, é totalmente oposto daquilo que deveria ser. Quando o Senhor diz que nós somos um povo santo, separado e escolhido, isso traz a menção na nossa mente o quê? Que nós somos um povo exclusivo. E a própria palavra de Deus diz isso, que nós somos um povo exclusivo. Porém, de exclusivo nós só temos o nome. Porque os nossos atos, as nossas atitudes, nossas ações são basicamente igual de todo mundo aí fora. A igreja de hoje, ela se voltou completamente à idolatria. Porém, ela não é uma igreja que idolatra só homem, só mulher, não. Ela é uma igreja que, infelizmente, se é por falta de conhecimento ou não, mas é uma igreja que se curva diante da caneta, uma igreja que se curva diante de um lenço, uma igreja que se curva diante de uma garrafinha com água, uma igreja que se curva diante de um tijolo, a igreja que se curva diante de um feijão, a igreja que se curva diante de uma toalha, de um lençol, a igreja que se curva diante de objetos esses
consagrados pelo homem a fim de usufruir, de adquirir recursos através desse mercado, através desse comércio chamado fé. Meus queridos, é importante você entender que ele está dizendo aqui o meu povo se entrega à adoração de ídolos e não se pode fazer nada com isso. Por que ele usa essa expressão aqui no final do texto dizendo que não se pode fazer nada? Porque realmente não se pode fazer nada. A igreja de hoje, ela perdeu o controle. Ela perdeu o controle. Ela perdeu o comando. Não dá mais para tirar a idolatria dentro da igreja. A única forma de tirar a idolatria de dentro de um templo religioso hoje é o templo religioso desaparecendo. Porque não dá. Aqueles que se dizem homens e mulheres que estão à frente do trabalho fizeram tanta questão de fazer o homem, a mulher, o servo, a serva de Deus, idolatrar eles para fazer deles uma fonte de renda, que eles acabaram desviando muitas pessoas do plano de Deus, que era ser fiel a Ele, obedecer a Ele, viver perante Ele. Deixo essa palavra para você nesse dia. O meu povo se entrega à adoração a ídolos e não se pode fazer nada mais quanto a isso. Se nós não abrirmos os nossos olhos e começar a tomar uma atitude, logo não vai haver mais adoração a Deus, mas adoração a deuses, como ele colocou aqui no plural. Que Deus te abençoe, querendo Deus, amanhã passamos novamente em nome de Jesus. Fica na paz, bom descanso a todos e uma boa noite.